Olá pessoal, tudo bem? Então, para essa nossa aula 40, a gente vai fazer duas atividades. A primeira vai ser a construção do arco capaz no GeoGebra, tá? Essa vocês vão tirar um print e mandar lá no AVA também. E daí os exercícios lá que ficou da sessão atividades. Depois eu mostro algumas propriedades lá de ângulo para facilitar a resolução. Aí, agora eu vou mostrar aqui no GeoGebra, vocês vão fazer a atividade da seguinte forma. Eu vou fazendo aqui, vocês só vão modificar o ângulo. As ferramentas do GeoGebra serão as mesmas, tá? Então, aqui ó, construção de arco capaz. Inicialmente vocês vão ter que criar um ângulo aqui no lado, tá? Que vocês vão começar a medir. Vem aqui em cima na ferramenta ângulo e ângulo com amplitude fixa. Então, você clica em ângulo com amplitude fixa e daí a gente vai definir aqui dois pontos, daí no terceiro ele já pede. Aqui vocês vão colocar a medida de um ângulo. Eu vou colocar 45 graus, aqui marca no sentido horário, mas tanto faz, qualquer horário ou anti-horário, que daí ele cria o ângulo, você consegue movimentar ele. Aí eu vou colocar aqui 45 graus. Vocês vão criar um ângulo que vocês quiserem, tá? Tipo, seja um número quebrado, 55,2, 57 graus, tá? Não façam o mesmo ângulo que os seus colegas, para cada um fazer essa atividade. Ela é muito mais fácil fazendo pelo GeoGebra do que todo aquele passo a passo de construção de ângulo capaz que a gente fez já nas outras aulas utilizando compasso. Então, aqui a gente fez ó, o ângulo. Pode colocar aqui em cima, ó, segmento. É a terceira caixinha, segmento. Aí você só liga eles aqui. Aí você tem esse ângulo fixo. Para vocês, se você selecionou e quiser sair da ferramenta, dá um ESC ou clica aqui no canto na setinha. Que daí você não cria novamente essas coisas, tá? A mesma coisa que você criou. Então, vamos supor, esse aqui é o meu ângulo e eu tenho um segmento. Aí você vem aqui, ó, tem reta, segmento. Você vai colocar qualquer segmento aqui no intervalo, tá? Então, essa seria a minha atividade, é construir um arco capaz, ela está pronta, né? Construir um arco capaz com amplitude de 45 graus aqui. Então, vai ter que ter um círculo aqui em cima, um semicírculo. E nesse arco de circunferência, ou nesse pedaço de círculo, a gente vai ter esse ângulo de 45 graus. Esse é o nosso objetivo. As ferramentas que a gente vai utilizar agora são muito mais simples. Aqui em cima, ó, cada caixinha dessas tem várias ferramentas. A gente construiu esse segmento e construiu esse ângulo. Agora o que a gente precisa é colocar esse ângulo aqui embaixo. Então, como é que a gente vai colocar esse ângulo aqui embaixo? Da mesma forma que vocês construíram esse ângulo aqui, a gente vai construir ele aqui. Não vai fazer todo aquele passo a passo de chega aqui, mede, constrói o círculo. Então, você vem aqui novamente na ferramenta ângulo e ângulo com amplitude fixa. Clica nele, clica aqui neste ponto e depois nesse. E daí ele te dá a medida. Aqui você coloca novamente a medida que você colocou. Se antes você tinha lá sentido horário e anti-horário, agora faz diferença. Se eu colocar o anti-horário, ó, ele fica aqui para o lado de baixo. Se eu colocar o horário, o ângulo vai para o lado de cima. Então a gente coloca sentido anti-horário. Beleza, já colocamos o ângulo aqui. Agora a gente vem aqui em cima, na terceira caixinha, e coloca uma reta. Então a nossa reta vai passar por esses dois pontos. Diminuir um pouco para vocês conseguirem enxergar. Beleza. Ó, você definiu o segmento, né? Construiu o ângulo já. Agora o que eu preciso é construir ou aquela reta aqui no meio ou essa reta perpendicular aqui. Duas ferramentas bem fáceis que ajudam muito. Ó. Na quarta caixinha a gente tem reta perpendicular e tem mediatriz. A gente vai utilizar essas duas. Eu vou pegar aqui a caixinha mediatriz, tá? Selecionei mediatriz e ele vai me dar a medida aqui do meio desse segmento. Então eu clico na caixinha aqui, num botãozinho e clico no ponto C. Pronto. Já tracei minha reta perpendicular que divide o segmento CD ao meio. Agora eu pego aqui na reta perpendicular e seleciono, clico aqui em cima da reta, né? Ele já me dá a reta perpendicular e eu só marco onde que eu quero colocar ela. Por onde que ela tem que passar?
ela tem que passar exatamente aqui, ó, no ponto C. Então, cliquei no ponto C, ele já me deu a reta perpendicular. Agora a gente vai marcar essa interseção aqui, que era o ponto que a gente queria encontrar, né? É para isso que a gente trabalhou, fez essa construção. Então, você vem aqui em cima no segundo ponto e marca aqui, ó, interseção de dois objetos. Vem aqui em cima, marca a interseção dessas duas retas. Pronto, encontramos o ângulo. Agora todo esse resto aqui ele poderia ser apagado. Vou colocar aqui, ó, compasso. Aí pode ser círculo, dado centro e um dos seus pontos. Também dá certo. Até melhor essa. Círculo e dado centro e um dos seus pontos. Então eu clico no centro, vou abrindo ele até chegar no ponto D. Tá? Então é essa parte de cima aqui do círculo. Eu poderia fazer de outras fórmulas também. Aqui tem, ó, arco circular. Também dá certo. Se clicar aqui, ele dá certinho esse arco. Mas construímos o nosso círculo. Agora eu posso apagar o restante da construção, tá? Então clico com o botão direito aqui e desmarco a opção exibir objeto. Desmarquei esse e desmarquei esse. O restante aqui, vou tirar esse aqui também. Pronto. Esse aqui é o meu arco capaz, né? Agora eu venho aqui e construo um ângulo aqui dentro. Vou marcar em qualquer lugar um ponto, tá? Vem aqui na segunda opção, ponto, e marca um ponto sobre essa linha. Desseleciono ele, né? Pego a opção mover. Esse ponto, ó, eu consigo mover ele e ele vai se mover a qualquer lugar, só que sempre em cima da linha. O que eu faço agora? Eu vou construir novamente um ângulo e esse não vai ser com amplitude fixa, vai ser só ângulo. Então eu venho aqui no ponto C, F, D. E ele me deu o ângulo aqui igual a 45 graus. Eu poderia agora colocar novamente o segmento aqui para conseguir visualizar melhor esse ângulo, da onde até onde que ele vai, o que ele está pegando, né? Então, esse ângulo é formado por essa abertura aqui, do ponto C ao ponto D. 45 graus, que era a medida que a gente tinha. Quando vocês chegarem aqui e criarem esse ângulo, a medida desse ângulo vai ter que ser exatamente essa medida aqui, que vocês criaram no início. E quando você move ela, olha lá, o ângulo não muda. Se vocês conseguiram criar isso, está feito o trabalho de vocês, tá? Então, essa vai ser a atividade, daí a única coisa que vocês vão ter que fazer aqui é colocar um ângulo diferente, tá? Não façam igual aos seus colegas e coloquem um ângulo quebrado, tipo assim, 55,2, alguma coisa assim, tá? Construiu isso daqui, tira um print dessa tela ou vai aqui em cima e exportar imagem. Aí você também consegue salvar isso como imagem, né? Consegue mandar essa construção. Essa é a primeira parte da atividade. Daí, finalizada essa, a segunda parte é resolver os exercícios do 5 ao 12. Vocês podem ver que são uns exercícios talvez até um pouco trabalhosos, tá? Mas agora eu vou ensinar um negócio que facilita bastante. Teorema dos ângulos externos. Vocês vão precisar disso para resolver aqueles exercícios. Por quê? Ali tem algumas propriedades que somente com o que a gente viu lá de ângulo e daí de ângulo inscrito, que só isso não vai ser suficiente para resolver. Então a gente precisa saber esse teorema dos ângulos externos. Ele tem duas propriedades. O que ele diz? A primeira delas é que a medida de um ângulo externo, então ângulo externo o que é? Imagine que a gente tem esse triângulo aqui e eu traço uma reta. Qualquer um dos lados aqui, eu tracei só desse lado aqui, mas tanto faz, ó, posso mover ele, tá? Então, qualquer um dos lados. Tracei uma reta. A medida menor aqui é chamada de ângulo externo. Esse ângulo aqui é um ângulo de 180 graus, né? É um ângulo plano. Então, isso aqui não vai interferir na nossa medida. O que eu quero saber, que importa, é esse ângulo aqui. É o ângulo externo, tá? Você sempre vai ter, ó, que nem desse lado aqui, um ângulo externo e esse outro ângulo de 180 graus, sempre o outro. O que ele diz? A medida desse ângulo aqui vai ser sempre maior, ou de qualquer ângulo externo, do que qualquer outro ângulo interno. Tá? Então,
Você pode mover isso aqui como você quiser. A medida do ângulo externo sempre vai ser menor do que qualquer ângulo interno. É a primeira propriedade. E a segunda, a que vocês mais vão utilizar, ela diz o quê? Que a medida desse ângulo externo é igual à soma dos outros dois ângulos internos, tá? Então, não a esse ângulo aqui que é secante a esse ângulo, o ângulo que está do lado, os outros dois ângulos internos. Então, se eu pegar desse lado aqui, 138,39, ele é a soma desse ângulo alfa com esse ângulo beta. Esses dois ângulos internos são a medida desse ângulo externo. Se eu pegasse esse e esse ângulo interno, eu teria esse ângulo externo aqui. E da mesma forma, se eu pegar esse e esse ângulo interno, beta e esse gama, acho que é, somando esses dois ângulos, eu teria o ângulo externo aqui, tá? Eu sempre vou ter a medida do ângulo externo. A soma dos ângulos internos é igual à medida do ângulo externo, dos outros dois ângulos externos opostos a ele. Então, se eu peguei esse ângulo externo aqui, a soma desses dois ângulos internos é o valor dele. Essa propriedade vocês vão utilizar bastante, tá? Então, se eu souber essa medida aqui, tá? Então, 138,39. Eu sei que esses dois ângulos internos somados vão ter que dar 138,39. Essa propriedade vocês vão ter que usar bastante lá, tá? Então, daí para a aula, para nossa reunião, eu vou fazer a correção desses exercícios do 5 ao 12. Tenham eles resolvidos, tá? Para vocês poderem tirar dúvidas. Essa é uma propriedade bastante importante do teorema dos ângulos externos. Sem isso, tem alguns exercícios que eu acho que vocês não vão conseguir resolver, tá? Ou tem como, mas de um jeito muito difícil. Então, para hoje era só, tá? Daí postam essas atividades no AVA. A primeira lá da construção do GeoGebra, construir o arco capaz utilizando essas propriedades do GeoGebra. Isso vai bem rapidinho. É basicamente o que eu fiz ali, tá? Em questão de 3, 4 minutos vocês já conseguem fazer. E a segunda, os exercícios do 5 ao 12, tá? Isso tudo para enviar no AVA. Também vai rapidinho para vocês fazerem. Com essa propriedade ali vai muito mais rápido, tá? Então, daí por hoje era só essa aula. Nessa aula era só isso. Beleza? Qualquer dúvida depois na reunião, ok? Valeu, tchau, tchau.